Olá, bem-vindos ao Teatro da Trindade. Bem-vindos a esta sala que tem 148 anos e hoje passa a ter um nome próprio. E agora que Carlos da Maia e Ega já entraram, podemos começar. Ao piano temos Paulo Oliveira, e nada melhor do que a presença deles para nos lembrar a ligação tão próxima que Essa de Queiroz tinha com esta sala. Portanto, vamos fazer uma viagem ao tempo, vamos vê-la com os mesmos olhos que essa havia há 148 anos. O anfitrião nessa altura era Francisco Palha, político, empresário, jornalista, dramaturgo, que desafiou o arquiteto Miguel Evaristo Lima a idealizar este teatro. A sala estava cheia, com toda a sociedade da época, mas nada melhor do que ouvir o próprio Essa. Havia um camarote ruidoso, apinhado de espanholas caiadas. Na plateia, enterrada embaixo de um tom neutro e escuro, reluziam charlateiras de alferes. Abafava-se na mistura de respirações e na opressão. Os gordos suavam, corriam palpitações de leques. Mãos, calçadas de luvas de cor de sangue de boi, de fundo de garrafa ou gema de ovo, cofiavam cerimoniosamente peras aguçadas. Nas varandas, uma criança chorava obstinadamente. E a gente anónima, que digere, procria e morre anonimamente, fazia errar os olhos muito negros aqui e além, sem ideias. E agora chamo José Batista de Sousa, investigador que dirige o Centro de Documentação da Fundação Inatel e que tem, como algumas pessoas nesta sala, um maior conhecimento sobre este importante vulto da literatura. Uma salva de palmas. Obrigado. Boa noite, minhas senhoras, meus senhores. Começo por saudar todos aqueles que aceitaram associar-se a esta oportuna e justíssima homenagem de atribuição do nome de Essa de Queiroz à sala principal do Teatro da Trindade, por ocasião dos 170 anos do seu nascimento, em particular as entidades ligadas à cultura e aos estudos queirosianos que nos honraram com a sua presença hoje, nomeadamente o Centro Nacional de Cultura, na pessoa da Sra. Doutora Alexandra Prista, em representação do seu Presidente, o Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, a Fundação Essa de Queiroz, aqui representada pela Sra. Doutora Irene Fialho, o Círculo Essa de Queiroz, representado pela sua diretora, a Sra. Doutora Margarida Esteves da Fonseca, e, em particular, a Sra. Professora Doutora Isabel Pires de Lima. Gostaria ainda de ressalvar que as palavras que passarei a ler, na qualidade de coordenador do Arquivo Histórico da Fundação Inatel, não ambicionam concorrer com as contribuições mais especializadas que se seguirão. Visam, outro sim, servir de mera apresentação e enquadramento à presente homenagem. A primeira questão que, na minha opinião, deve colocar-se é de saber se existe efetivamente alguma relação entre Essa de Queiroz e o Teatro da Trindade que justifique esta homenagem. Desconhecendo, embora, a existência de estudos que tratem específica e detalhadamente dessa hipotética relação, à exceção da conferência que a Sra. Professora Isabel Pires de Lima proferiu sobre o assunto em 2014, parece-me esta evidente, quer no plano real, quer no domínio ficcional. Real, porque é quase certo que o autor frequentou o teatro nos anos de 1866 a 1872, período em que residiu em Lisboa. Ficcional, porque o descreveu em detalhe nos Maias e, mais vagamente, na tragédia da Rua das Flores, ainda que aqui venha mencionado logo à cabeça do primeiro capítulo, com a frase "Era no Teatro da Trindade, representava-se o Barba Azul". Fundado em 1867, precisamente no ano em que Essa de Queiroz se fixou em Lisboa, o Teatro da Trindade foi, à época do seu promotor e primeiro diretor, Francisco Palha, sala de espetáculos de vanguarda consagrada à divulgação de novidades do estrangeiro e de novos talentos, por conseguinte, apelativa a uma certa juventude intelectual burguesa, como era o caso de Essa de Queiroz. Segundo Vilhena Barbosa, num artigo publicado no Arquivo Pitoresco, além da elegância e beleza que o caracterizavam, o moderníssimo Teatro da Trindade estava apetrechado e decorado com o que de melhor e mais avançado existia no estrangeiro, de modo a satisfazer, passo a citar, todas as exigências da higiene e da comodidade pública. Fim de citação. Qualidades que Essa tanto valorizava. Por essa época também, segundo o artigo de Jaime Batalha Reis na revista O Ocidente, reunia em sua casa, na Travessa do Guarda-Mor,
um grupo de amigos que haviam de formar a geração de 70, entre os quais Anteto Quental, Lessa de Queiroz, Oliveira Martins e Guerra Junqueiro. Terá sido numa dessas tertúlias, a que chamaram Cenáculo, que surgiu a ideia de produzir uma opereta ao estilo do Orfeu de Offenbach, a partir de um poema satírico de Batalha Reis e de Lessa de Queiroz intitulado A Morte do Diabo, recentemente dada à estampa pela doutora Irene Fialho. A composição musical ficou a cargo de Augusto Machado, um jovem e promissor compositor em início de carreira, que também frequentava o grupo. Apesar do projeto não ter sido concluído, parte da partitura original foi aproveitada por Augusto Machado e integrada na opereta em 3 atos, O Sol de Navarra, libreto de Alfredo Ataíde, levada à cena no Teatro da Trindade em dezembro de 1870. À semelhança do que sucede em anteriores romances de Lessa de Queiroz, os Maias transportam para o domínio ficcional elementos da esfera do real, pessoas, lugares, vivências do próprio autor. Entre esses elementos sobressai o Teatro da Trindade, aqui descrito com cirúrgico detalhe, indício de que o autor conhecia bem o local. Também na tragédia da Rua das Flores se descreve com algum detalhe o ambiente de uma opereta no Trindade, embora, neste caso, Lessa de Queiroz tenha optado pelo enfoque no episódio narrativo e nas personagens em detrimento das descrições do edifício. Estabelecida então a relação de Lessa de Queiroz com a Trindade, uma última questão carece ser respondida. A de saber se é oportuno, do ponto de vista estritamente formal, homenagear o autor atribuindo o seu nome à sala principal do Teatro da Trindade. Ora, sendo Lessa de Queiroz expoente da literatura portuguesa e até europeia, como foi justamente reconhecido por contemporâneos seus, incluindo Emílio Zola, a resposta parece-me evidente. Qualquer homenagem que se lhe faça será sempre justificada e merecida, sobretudo em ano das comemorações dos 170 anos do seu nascimento. Lamentavelmente, o Salão do Trindade que o autor refere nos Maias, uma galeria suspensa por colunas, onde se realizavam bailes, recitais de poesia, concertos, saraus e conferências, por conseguinte, o espaço ideal para afixar uma placa com o nome de Lessa de Queiroz, foi demolido em 1921 para a construção do edifício da Anglo-Portuguese Telephone Company, pelo que se optou pela sala principal. De resto, creio que todos concordarão comigo, uma sala lindíssima. Para concluir, não quero deixar de dar uma palavra de apreço e admiração e também de agradecimento pela confiança que a mim depositou ao confiar-me esta apresentação. A senhora doutora Jacinta Oliveira, vogal do Conselho de Administração para a Cultura, a quem se deve a ideia desta homenagem que perpetuará o nome de Lessa de Queiroz no Teatro da Trindade, no qual tanto se empenhou e que, como já referi, me parece não só muito oportuna, mas justíssima. Bem-ajam todos. Boa noite. Já percebemos porque é que o Teatro da Trindade e Inatel quis homenagear Lessa de Queiroz, entregando-lhe assim o nome desta sala de teatro. Vamos lembrar também que este teatro era um local de convívio da sociedade no século XIX e por isso acontecia um pouco de tudo, espetáculos, saraus, bailes e até comícios políticos, o que nos permite lembrar novamente os Maias, já que em 2009 o Trindade produziu Os Maias no Trindade, uma adaptação do dramaturgo António Torrado e que foi um estrondoso êxito. Na recriação do Sarau da Trindade, há uma intervenção de Rufino. Rufino era um político que... Desculpe. Deputado. Peço imensa desculpa. Sou deputado por Monção. Sim. Não sou político. Queria deixar claro esta Peço questão. desculpa. Dá-me licença. Então, Esteja à vontade. com licença. Boa tarde a todos. Vou então passar a ler um texto da minha autoria. O anjo... não consigo. Só um momento, por favor. O anjo da caridade e da fé. Senhoras e senhores, excelências, eu vi um anjo. Eu vi um anjo com asas de cetim bordejar com o seu rastro luminoso o azul dos céus. E que destino trazia esse anjo? Vinha planando
planando, até alcançar a terra para nela pousar os seus pés sem peso, os seus pés imateriais, os seus pés imponderáveis. Pés de anjo, que por cada passo que dão levantam flores de alegria, lilados de cândor e perguntam-me porquê. Porquê? Porquê esta maravilha de um anjo descer à terra, nossa miserável terra enrugada de angústia, onde a lama fétida da incredulidade inundou os solos outrora férteis e dobados pelo sopro da fé. Da fé, minhas senhoras e meus senhores. A fé ampara o pobre que crê na redenção dos seus sofrimentos, resgatado nos céus pela abundância eterna. A fé consola o doente que crê no fim das suas dores, convertidas no céu em alegrias infinitas. A fé sustenta. A fé agasalha, protege, abriga, socorre os mendigos, os infelizes, os abandonados, que creem no reino dos céus como único oásis reparador no meio do deserto das suas vidas. Vede então, minhas senhoras e meus senhores, quão cruéis seríamos se arrancássemos do chão da nossa humanidade, que suspira e geme este único girassol de esperança, que se ergue por entre sáfaros penhascos para apontar a glória exaltante da suprema divindade que nos guia em passos em direção ao reino celestial. Também eu. É verdade, também eu. Alma frágil e implume, fui dilacerado pelo espírito maléfico da descrença. Quantas vezes ao cair da tarde, quando os sinos da minha aldeia choravam as ave-marias, balão, 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 e as ceifeiras cantavam, malhão, malhão. Eu passei junto à cruz do lado da igreja com altivez e indiferença, lançando ao símbolo sagrado um frio sorriso de Voltaire. Quantas vezes? E de repente, deslumbrado, eu vi descer sobre mim o anjo da caridade, o anjo da esmola. E de onde vinha? De onde receberá a inspiração? De onde saia assim com os seus cabelitos doirados? Dos livros da ciência? Dos laboratórios da química? Das secas escolas de filosofia que fazem de Jesus Cristo um precursor de Robespierre? Não, digo eu. Submisso e de joelho em terra, usei interrogar o anjo num murmúrio de espanto. E o anjo da esmola, o anjo da caridade, apontou para longe e disse simplesmente: venho dali, venho dali. E esse além era o Paço Real. Muito obrigado. Senhor Rufino, já chega. Muito obrigada. Até à próxima. Tal como no tempo do Essa, este sarau é bem diverso. Agora vamos ouvir Je veux vivre, uma área de Gounod na ópera Romeu e Julieta, que essa invoca no Primo Basílio. O Trindade sempre teve uma tradição lírica e grande marco desta ocorre em 1966, quando a FNAT, a fundação que antecedeu a Inatel, criou a Companhia Portuguesa de Ópera. Na altura o objetivo era dar condições de estabilidade profissional e artística aos cantores líricos portugueses e proporcionar ao grande público e à classe média espetáculos de ópera e opereta a preços populares.
A soprano Rafael Albuquerque, ao piano Paulo Oliveira. Estamos a aproximar-nos do final. Como sabem, esta sala onde estamos hoje vai receber o nome de Sala Essa de Queiroz. Para umas breves palavras sobre a ligação de Essa e o Trindade, vou chamar Irene Fialho, da Fundação Essa de Queiroz. Uma salva de palmas, por favor. Muito boa noite. É para mim uma grande honra e um grande gosto estar neste momento convosco, em nome da Fundação Essa de Queiroz, num evento que consagra a sala principal do Teatro da Trindade com o nome do nosso patrono. Se é certo que nos faltam documentos na biografia do autor para dizermos que ele frequentou este teatro, o facto de Essa ter escolhido o Teatro da Trindade para a abertura do seu romance A Tragédia da Rua das Flores é por si só significativo. A história de Genoveva inicia-se quando, ao entrar no teatro, está a decorrer a apresentação da opereta O Barba Azul, de Offenbach, que efetivamente esteve aqui em cena durante o ano de 1868. O ambiente, o público, a caracterização da sociedade lisboeta da época leva-nos a crer que, tal como acontece com outros referentes reais na sua obra, Essa de Queiroz assistiu à encenação que descreve com rigor e pormenor. Não é, portanto, totalmente infundada a consideração de que, ao escrever, um ano mais tarde, com Jaime Batalha Reis, o libreto da ópera inacabada A Morte do Diabo, ao estilo do Orfeu dos Infernos, de Offenbach, a tenha pensado para ser exibida nesta sala em que nos encontramos. Apenas alguns trechos musicais dessa opereta foram aqui tocados na época, aproveitados, como já disse o Dr. José Batista de Sousa, pelo seu compositor Augusto Machado para uma outra peça, O Sol de Navarra. Porém, e não por coincidência, o Teatro da Trindade foi finalmente o palco para a apresentação, no ano 2013, 144 anos após a sua composição, dos fragmentos remanescentes da Morte do Diabo, durante um colóquio intitulado Práticas da Comédia, que foi uma iniciativa da Fundação Inatel, em conjunto com o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa. Já nos Maias, o Teatro da Trindade é amplamente descrito durante o famoso episódio do Sarau Cultural, cujas receitas reverteriam para as vítimas das cheias do Ribatejo. Prática comum durante o século XIX, este tipo de evento, o sarau em benefício, faz parte da história do Trindade e foi Essa de Queiroz quem imortalizou este costume, ao relatar ficcionalmente um desses eventos.
Na cena encontramos a pintura da sociedade lisboeta tal como essa a observava. Da retórica vem e aduladora do orador Rufino, que ainda há pouco pudemos ouvir, até à declamação do poema A Democracia, por Tomás de Alencar, um poeta ultrarromântico que tentava fugir à sua escola literária através de imagens que ele próprio queria serem realistas. Os aplausos sucedem-se. Só quando Cruges, a personagem que os estudiosos queirosianos identificam com o já mencionado compositor Augusto Machado, só quando Cruges se atreve a tocar a sonata patética de Beethoven para uma audiência habituada a compositores mais simples, só então se murmura e ri na Assembleia, mostrando-nos o autor o quanto era impossível para os habitantes da capital e para os frequentadores do Trindade, no seu provincianismo, reconhecer o verdadeiro talento. Passado mais de um século, temos hoje o contentamento de poder eternizar estas cenas com a atribuição do nome de quem as escreveu, no local onde elas se desenrolaram. Por tudo isto, felicito a Fundação Inatel pela iniciativa de dar à sua sala principal o nome de Eça de Queiroz, o maior escritor português do século XIX, também nas pessoas da Senhora Vogal para a Cultura e do Sr. Presidente, que tomaram a peito esta iniciativa e nos chamaram para estarmos aqui hoje a consagrar a Eça de Queiroz esta sala. Muito obrigada. Eu já acompanho, deixe-me só chamar antes ao palco Isabel Pires de Lima, ex-ministra da Cultura e especialista na obra queirosiana. Muito boa noite a todos. Antes de mais, eu gostaria de saudar o Sr. Presidente da Inatel, a administração da Inatel, com uma saudação especial e amiga à doutora Jacinta Oliveira, que, enfim, que é pela mão dela que eu estou hoje aqui, e, aliás, pela mão dela a partir de um projeto que começou a ser gizado há um ano atrás, exatamente quando, na sequência de uma série de conferências sobre o Trindade, uma delas foi dedicada a Eça de Queiroz, e nesse momento a doutora Jacinta Oliveira confessou-me esse seu desidrato de poder deixar o nome do grande escritor do século XIX gravado, digamos, nesta sala. E quero, naturalmente, saudar também o diretor do Teatro da Trindade e, naturalmente, as pessoas que aqui estão hoje. Portanto, quero dizer que tenho um gosto muito grande em poder estar aqui, e dizer também que acho que esta é uma merecidíssima homenagem que se faz a Eça de Queiroz. Como já aqui foi lembrado, Eça de Queiroz imortalizou o Teatro da Trindade como um espaço relevante da vida cultural lisboeta da segunda metade do século XIX, ao transformá-lo em cenário desse longuíssimo e angular episódio do Sarau da Trindade nos Maias. Em 1888, quando publica Os Maias, Eça escreve ao seu amigo Oliveira Martins, dando-lhe notícia do romance que acabava de publicar, e recomenda-lhe a leitura de alguns episódios. Diz, não leias o livro todo, porque isso é muito maçador, tem 2 volumes muito vastos e tal, saiu uma coisa maçadora. De resto, esse gesto autodepreciativo era muito corrente em Eça de Queiroz, e diz-lhe, lê só alguns episódios. E entre os episódios cuja leitura lhe recomenda está exatamente o Sarau da Trindade. E porquê essa recomendação? Porque o que se passará no teatro e o que se passará no episódio do Teatro da Trindade, quer no palco, quer fora do palco, aquilo que é descrito não é apenas o que se passa no palco, Rufinos e outros, os Rufinos a atuarem, mas também aquilo que se passa na sala. Portanto, e tudo aquilo que se passa, quer no palco, quer na sala, é, no fundo, uma espécie de retrato de Portugal, que interessava particularmente ao seu amigo historiador, que era Oliveira Martins. Portanto, o teatro
É uma espécie, designadamente nesse episódio dos Maias, o teatro é uma espécie de totalidade, é um microcosmos, digamos assim, no qual se pode ver o mundo, se pode ver Lisboa, se pode ver Portugal. E nós já sabemos que Lisboa, em particular, e Portugal, de um modo geral, são, de facto, os grandes temas da obra queirosiana. Portanto, é a imagem do país com as suas grandezas e com as suas misérias que, na verdade, é apresentado no episódio do Teatro da Trindade. Aliás, certamente alguns lembrar-se-ão que nesse episódio, ou melhor, antes de se desencadear esse episódio, no romance, num certo momento, Ega está em casa de Maria Eduarda com Carlos, estão num serão e é a noite do sarau na Trindade. Ega está a tentar convencer Maria Eduarda a ir ao sarau, ela acabará por não ir, mas está a tentar convencê-la a ir ao sarau e o que é que ele diz? Diz, vá, venha, ou vá, porque ia ver, estou a citar, ia ver por 10 tostões uma coisa também rara, a alba sentimental de um povo exibindo-se num palco, ao mesmo tempo nua e de casaca. Pois, portanto, essa tinha compreendido no fundo o quê? A função social e cultural do teatro como espaço de exibição e de legitimação da burguesia dominante, não é? Ele tinha entendido, tinha bem percebido que o teatro era uma espécie de passeio público. Era uma espécie... Aliás, na primeira farpa que essa escreve, onde traça um quadro muito geral sobre Portugal, sobre, enfim, praticamente toda a vida portuguesa, desde a política às finanças, passando pelo teatro, pela literatura, enfim, pela educação. Nessa primeira farpa, que é uma farpa extraordinária, quanto digamos, a uma espécie de leitura da decadência de Portugal que a geração de 70 entendia marcar realmente a vida portuguesa, dizia eu, nessa primeira farpa, essa diz exatamente isso, que eu penso até que tenho aqui o passozito, diz que se vai-se, estou também a citar, vai-se como ao passeio, ao teatro vai-se como ao passeio público, em noites de calor, para estar. Portanto, essa é fundamentalmente a função da ida ao teatro, da burguesia que acede à cultura e aos espaços de convivialidade burguesa, porque no fundo o teatro era de facto um espaço de convivialidade também. Mas não se esgota no teatro, na cena do teatro do Sarau da Trindade, nos Maias, não se esgota aí as referências, como aqui já foi lembrado pelas pessoas que falaram antes. Também na tragédia da Rua das Flores temos uma longa referência ao Teatro da Trindade. Aliás, como sabem, a tragédia da Rua das Flores é uma espécie de antitexto, de texto preparatório dos Maias, não é? Um romance que essa abandona, é uma espécie de um rascunho que ele abandona em favor depois dos Maias. Mas também nesse romance, ou nesse esboço de romance, a atenção ao Teatro da Trindade é grande. Como já foi aqui lembrado, o romance abre com a frase "Era no Teatro da Trindade, representava-se o Barba Azul", e todo o primeiro longo capítulo, que é um capítulo muito longo, todo esse primeiro longo capítulo decorre no cenário do teatro e é, como também já foi dito, uma noite de enchente. E é muito interessante, nesse capítulo, ver uma espécie de interação permanente entre palco e público. Há uma interação. Posso talvez lembrar um passozinho mais ou menos pequenino, mais ou menos grande. Enfim, vamos ver. Essa referência era no Teatro da Trindade, que representava-se o Barba Azul. Portanto, isto é, aliás, um parágrafo. Reparem que a importância do que nos vai ser dito, digamos, a relevância do que nos vai ser dito é até acentuada pelo facto do romance começar por esta frase que constitui um parágrafo, não é? Portanto, era no Teatro da Trindade e, portanto, representava-se o Barba Azul. O romance segue evidentemente, e logo na segunda página lemos o seguinte. Era um benefício, não é? Portanto, já aqui foi lembrado. Havia enchente num camarote
Vou ler um bocadinho, para dar um bocadinho digamos, o caráter delicioso, saboroso e eu digo saboroso porque é realmente para os sentidos que a prosa queirosiana se dirige, é para nos avivar os sentidos. E, portanto, é de facto delicioso o passo que nos é portanto, a prosa que ele nos propõe, portanto, o trabalho de linguagem que ele faz para descrever essa enchente. Era um benefício, havia enchente, num camarote, vestida de cor de lilás, com o cabelo enchumaçado, em capacete, estava a Viscondessa de Rosarim, branca e gorda, cuja virtude escandalizava Lisboa, a ponto de se gritar dela com impaciência e cólera. Que estúpida, santo Deus! Ao lado, escondia-se, por detrás de um largo leque negro, a menina Ginamá, da Bahia, cujas meias de seda muito mostradas, excitavam na população a lubricidade mais indomável. De frente, no meio de uma família respeitável e religiosa, sorria a menina Mercês Padrão, a Mercezinhas, que, dizia-se, dava a todos os menores de 55 anos que se lhe aproximavam os afagos refinados de uma voluptuosidade prudente. E no camarote ao fundo, com diamantes nos peitilhos, estavam 2 pretos tristes. No balcão, via-se o esbelto padre Agnaldo de lunetas de ouro, com a coroa disfarçada, muito aplaudido no Martinho, quando às 9 horas bebia chartreuse amarela, achincalhando os dogmas. O deputado Carvalhosa, ainda amarelo de vícios que amara na universidade. O estimado poeta Roma, que nos dias alegres inventava palavras picarescas e nos seus dias splináticos cantava o luar nos vales e o seu amor por duquesas. E, ou triste ou jovial, não despregava do crânio cheio de caspa as unhas cheias de lodo. De um camarote a outro ia o bom Baldonísio, calvo e rapado, com o seu passinho saltitante, um rebolar doce de quadris, de expressões suaves, com uma voz de cigarra, muito atenta à prática dos jejuns, muito querida à aristocracia devota. As senhoras sorriam ao ilustre pianista Fonseca, que ajeitava constantemente os seus óculos de ouro e na véspera publicara uma valsa, o trono, oferecida às suas majestades. E era muito observado o social pavilhão, querido pelo seu talento em imitar atores, animais, uma locomotiva silvando e o som triste de um oboé. Havia um camarote ruidoso apinhado de espanholas caiadas. Na plateia, enterrada embaixo de um tom neutro e escuro, reluziam charlateiras de alferes. Abafava-se na mistura das respirações e na opressão. Os gordos suavam, já aqui foi lido este passo, os gordos suavam, corriam palpitações de leques. Mãos calçadas de luvas de cor de sangue de boi, de fundo de garrafa ou gema de ovo, cofiavam cerimoniosamente recurvas peras agroçadas. Nas varandas, uma criança chorava obstinadamente. E a gente anónima, que digere, procria e morre anonimamente, fazia rarar os olhos muito negros, aqui e além, sem ideias. Portanto, porquê é que eu li este passozinho tão grande? Porque, na verdade, ele nos dá esse lado, por um lado, o lado saboroso, como eu dizia há pouco, da prosa queirosiana, mas também, digamos, a atenção à totalidade que o Teatro da Trindade constitui como imagem, como retrato de Portugal. Penso que este passo ilustra bem isso. Como ilustra o passo seguinte, que eu não vou ler-vos, mas que porque é também longo e não quero, evidentemente, aqui ocupar demasiado espaço, embora não seja propriamente espaço meu, seria espaço queirosiano, seriam palavras de essa, mas de qualquer forma é um passo um bocadinho longo, mas é interessante porque o que se vai a seguir é uma espécie de descrição daquilo que retém as pessoas na sala, muito mais do que o que se está a passar no palco, Barba Azul, aquilo que na verdade essa descreve, embora pontualmente faça uma referência a outra ao que se está a passar no palco, é a curiosidade em torno de uma mulher elegante, bonita e jovem, que apareceu no teatro e que ninguém sabe quem é. Portanto, toda a cena seguinte vai ser, digamos, a curiosidade que na sala se vai gerar
em torno dessa figura, dessa estrangeira que apareceu e que não se sabe quem é. Portanto, o que mobiliza as pessoas que estão no teatro não é propriamente o que está a ser representado no palco, mas exatamente a decifração desse mistério, provando-se, mais uma vez, que, na verdade, o que mais importa no teatro é, digamos, a convivialidade idêntica àquela que se pode ter num passeio público, ou se teria num passeio público da época, não é? Portanto, eu queria só, não quero amassar-vos mais, queria só, talvez, insistir num dado que há pouco não fiz referência, quando me remeti ao episódio do Sarau da Trindade nos Maias, mas que queria também acentuar, porque ele talvez seja mais visível nos Maias, no episódio do Sarau da Trindade nos Maias, do que exatamente neste episódio do Barba Azul, na Tragédia da Rua das Flores, que é uma espécie de tédio, de modorra, de adormecimento coletivo que vai, de tempos a tempos, passando na sala. E que eu não quero que passe agora, por isso vou já acabar. De tempos a tempos há uma espécie há uma referência a um certo entediamento coletivo, que é um traço também muito característico do universo dessa de Queiroz, do Portugal que ele quer representar. Portugal é uma sociedade entediada, maçada, dormente, que mesmo nos momentos de diversão se aborrece. E se aborrece coletivamente. Isso é dado em muitos momentos na ficção dessa de Queiroz, até em momentos, por exemplo, no passeio público, de cenas, por exemplo, no Primo Basílio, isso acontece de uma forma muito clara, mas acontece também no Sarau da Trindade. No Sarau da Trindade nós temos um momento em que isso é dado de uma forma muito acentuada, e eu gostava de vos fazer uma breve referência, esta breve, a esse passo, porque na verdade temos a sensação de que as pessoas estão no teatro não tanto para ver o que lá se passa, mas por uma obrigação social também, que às vezes se torna entediante. E é o caso. Estávamos no Sarau da Trindade, na melhor sociedade, a melhor sociedade lisboeta está presente naturalmente, e num certo momento trava-se a seguinte conversa. Ega está a conversar, como é seu hábito, com as senhoras da sociedade, e num certo momento ela diz: então, senhora Condessa, ele diz: então, senhora Condessa, ainda muito comovida com a eloquência do Rufino. O Rufino tinha acabado de fazer aquela representação extraordinária daquela poesia, ou que seja, daquele discurso inflamado. Então, senhora Condessa, ainda muito comovida com a eloquência do Rufino, o Rufino tinha feito, enfim, um sucesso, não é? Mas ela responde, muito cansada, respondeu ela. E que calor, hein? Horrível, diz o Ega. A senhora baronesa de Alvim saiu há pouco com uma dor de cabeça. A condessa, que tinha os olhos pisados e uma prega de velhice aos cantos da boca, murmurou: não admira, isto não é divertido. Enfim, já agora é necessário levar a cruz ao Calvário. Portanto, reparem, isto não é divertido. Supostamente o teatro deveria divertir, reparem também a própria concepção de teatro que a Marquesa verbaliza, não é? Mas, sobretudo, mas na verdade é preciso levar a cruz ao Calvário, e a cruz ao Calvário é uma cruz social, não é? Portanto, de compromisso social. Aliás, nesse sarau, e estou mesmo a terminar, nesse sarau, palavras como maçada, cansaço, sonolência. Agora estou a citar palavras utilizadas por essa, soltas, claro. Maçada, cansaço, sonolência nevoenta, tédio, ennuyeux, bocejos, bocejar e, finalmente, esta maravilhosa imagem retórica, esta palmas cansadas. Não é? Palmas cansadas. Portanto, digamos, é de facto, esta atmosfera é também dada através desse episódio, também é dada nesse episódio do Sarau da Trindade, como é dada, como eu dizia há pouco, noutros acontecimentos sociais, por exemplo, nas corridas de cavalos, também nos Maias. Bom, mas termino apenas acentuando que nos dois episódios nos quais me retive aqui um bocadinho mais, a graça e a ironia de essa exercem-se com uma verve realmente extraordinária, inigualável, e
digamos, a revelação da crónica social lisboeta atinge um dos momentos altos da literatura nacional, de facto. Há outros espaços ainda onde essa se refere, em cartas e em crónicas, ao Teatro da Trindade, e, na verdade, concordo inteiramente com a Irene Fialho quando ela diz que, se essa descreveu desta forma o Teatro da Trindade, é porque ele o viu, o frequentou, sobretudo então o episódio realmente da Barba Azul, que é, como digo, o primeiro capítulo da tragédia, e que provavelmente, porque é o primeiro capítulo, foi um texto que ele terá trabalhado mais, não é? Antes de abandonar a tragédia. De facto, se ele descreveu desta forma, é porque ele viu, é porque ele frequentou. Raramente essa escreve do que não vê, sobre o que não vê. E quando o faz, nós percebemos bem. Por exemplo, quando lemos o Mandarim, vemos isso muito bem, que ele não foi ao Extremo Oriente. Mas quando lemos a Relíquia, percebemos que ele foi à Terra Santa, foi ao Próximo Oriente. E realmente concordo que ele só podia conhecer o Teatro da Trindade. Portanto, eu acho que o Teatro da Trindade bem pode, com justiça retributiva, digamos assim, imortalizar, através desta sala, através do seu espaço físico, imortalizar a presença do escritor. Eu diria que amor com amor se paga. Muito obrigada pela vossa atenção e muitos parabéns pela iniciativa à direção da Inatel. Obrigada e ainda bem que escolheram essa de Queiroz para patrão desta sala. Sei que poderiam ser outros, mas com certeza que este está muito bem, esta atribuição está muito bem feita. Obrigada. E agora, por último, quero chamar o Presidente da Fundação Inatel, Fernando Ribeiro Mendes. Muito boa tarde. Bom, julgo que a Sra. Professora mereceu bem estas palmas que não eram cansadas. As minhas não foram e certamente ninguém aqui presente foram cansadas porque, tal como os oradores que a antecederam, julgo que conseguiram transmitir e enquadrar de uma forma magnífica o significado desta pequena cerimónia. Em todo caso, fazendo em primeiro lugar os agradecimentos bem merecidos a todos os que quiseram associar-se a esta cerimónia, e em particular aos nossos três oradores. Em todo caso, dizia eu, talvez me perdoem 2 ou 3 pequenas reflexões de enquadramento, embora despretensiosas, e depois das intervenções eruditas, talvez um pouco mais terra a terra, mas não levarão a mal, certamente, algumas reflexões sobre o significado para a Fundação Inatel desta cerimónia. Eu diria que associar o nome dessa de Queiroz à sala principal do nosso teatro é também um caso, espero eu, de alguma ironia, embora amável. De facto, foi aqui bem expresso nas intervenções anteriores, o tom crítico relativamente à cultura burguesa ou à fruição burguesa da cultura do Portugal oitocentista, que teve lugar aqui no Teatro da Trindade, como noutros espaços da vida lisboeta, e no fundo percebemos bem como, do ponto de vista ou aquilo que nos chega do ponto de vista expresso por essa e outros membros dessa importantíssima geração de 70, havia aqui esta consciência forte, que não sei se está desatualizada, outros mais competentes que o dirão, de que Portugal, afinal de contas, era na altura, e não sei se não é ainda hoje, uma pátria cuja cultura é mais do que ligeira, inexistente. Estou a citar um grande pensador atual, felizmente vivo, Eduardo Lourenço, sobre esta matéria. Ou então o próprio Essa dizia que, no fundo, havia aqui uma tradução em vernáculo do francês, e não era mais do que isso,
a vida cultural dessa época. Hoje o francês está desatualizado, as novas gerações já não conhecem, têm dificuldade de entender a língua francesa, mas se substituirmos isto pelo inglês, não sei se andaremos assim tão longe. Portanto, há aqui este primeiro aspecto irónico de associarmos essa e o teatro da Trindade, estarmos, no fundo, a trazer à atualidade, de alguma maneira, uma visão acutilante sobre a cultura portuguesa de uma época que, pelo menos, nos deve fazer refletir sobre o nosso próprio olhar da cultura da nossa época. A segunda nota desta ironia, acerca desta ironia, se assim me posso expressar, tem a ver com a passagem para as mãos da FNAT, antes de ser Inatel, deste teatro. Ele passa para uma instituição, teatro, passa para uma instituição que, no fundo, o pretende instrumentalizar à construção e à difusão de uma imagem folclorista do ser português, profundamente antiliberal, ruralista, porventura, e anti-estrangeirados. Não há dúvida que essa instrumentalização, em certa medida, pode ser considerada um certo êxito, na sua época, ter sido relativamente bem sucedida, e esta imagem folclorista do ser português, antiliberal, ruralista, e contra os estrangeirados, os estrangeirismos também na linguagem, etc., tudo isso está muito associado a uma parte da vida da nossa instituição, da FNAT, estou a falar da FNAT, que o Teatro da Trindade acaba por ficar associado de alguma maneira, como palco, como espaço onde essas construções de imagem folclorista também se passavam. É um certo tipo de folclore que ia promovido, é o folclore à maneira do Estado Novo e de António Ferro, certamente, mas é um folclore que a FNAT vai procurar incentivar sem grande preocupação, julgo eu, de autenticidade, mas com uma preocupação talvez mais propagandística, quando não doutrinária, ou de doutrinação. A terceira nota desta amável ironia tem a ver com o seguinte: quando, em vez da FNAT, surge, enfim, o Inatel, e digo no masculino porque é um instituto público que vai durar até 2008, o Teatro da Trindade vai, de certa maneira, ser alvo de uma regimentação, a uma ideia de educação das classes trabalhadoras, através de uma ocupação dos seus tempos livres, com um espírito, julgo eu, ainda ligado ao grande movimento que foi, na oposição democrática ao Estado Novo, o movimento da Universidade Popular. Isto é curioso. Esta regimentação não será muito bem sucedida. A primeira vez que eu pessoalmente entrei neste teatro, devo confessar que foi já depois de 74, e vi aqui representar uma peça que não tinha muito a ver com isto que eu acabo de dizer. Era uma peça de Brecht, em torno de uma figura anarquista, Val, representada pelo inesquecível e enorme ator que foi Mário Viegas. E essa peça, num Brecht que teve as suas tentações totalitárias também, era um hino de liberdade e até de libertinagem, no melhor sentido da palavra. Em todo caso, essa tentativa existiu e talvez ainda não esteja totalmente ultrapassada, diria eu. Portanto, Teatro da Trindade, FNAT e Inatel têm, e aí reside a tal ironia do meu ponto de vista, têm aqui uma relação, há aqui um laço que não é, pelo menos não é linear, é complexo, mas também devo dizer, em bom da verdade, que não é aquilo que eu disse anteriormente que se resume esta relação. Porque as multidões têm movimentos que eu chamaria, perdoa-se talvez algo pretenciosamente na expressão que vou usar, movimentos de tipo browniano, que geram resultados totalmente inesperados do ponto de vista da cultura popular. E assim, uma FNAT e um Teatro da Trindade instrumentalizado ao projeto inicial da FNAT é também um espaço de afirmação de liberdade e de cultura e de acesso à cultura por quem, de outra forma, não podia a ela aceder. O Inatel e o seu Teatro da Trindade
apesar de algumas tentativas de regimentação, uma ideia de educação e de promoção das classes trabalhadoras, com pouco respeito pela democracia, foi também um espaço de liberdade e de afirmação de valores muito diferentes desses, como por exemplo, nesse exemplo que é da minha própria memória, dessa peça inaugural, para mim, do Teatro da Trindade. E, portanto, a complexidade da história destas instituições e destas relações vai muito além destes partilhos, e daí em que às vezes queremos meter a realidade, e daí que esta ironia amável é talvez um desafio à descoberta das realidades mais profundas. É certo que a desconfiança, a ideia de uma cultura decadente que a geração de Eça de Queiroz, no fundo, nos levou, de certa maneira, e ainda atormentem muito a consciência mais crítica da nossa época. É certo que esse legado é um legado, talvez, em certa medida, tristonho, ou pelo menos não muito entusiasmante, e que nos pode levar ao cruzar de braços. Mas as coisas são mais do que isso, e a realidade, pelo seu próprio movimento e pela sua riqueza, acaba por abrir novas perspectivas. Por isso, um teatro que afinal era um espaço onde os produtores de bens culturais, de uma indústria cultural incipiente, como era o teatro e de forma geral as artes performativas do século XIX, procuravam aqui encontrar os seus públicos, procuravam aqui criar uma relação mercantil para sobreviverem, mas foram muito mais do que isso, foram também momentos ou oportunidades para se desenvolverem participações mais ativas e proativas, e que, a partir do momento em que a FNAT e depois o Inatel e agora a Fundação Inatel tomam conta deste teatro, penso que abrem uma perspectiva muito interessante de convivência entre, por um lado, as manifestações mais eruditas da cultura, através das representações do canto e da palavra, da música, da palavra, mas ao mesmo tempo abrem aqui também, nessa tal convivência, espaço para a afirmação das manifestações amadoras no terreno da cultura. Aqui passam as associações populares associadas à Fundação Inatel, os nossos centros de cultura e desporto, que são um legado ainda da velha FNAT, mas que hoje são espaços extremamente importantes de uma cultura que alguns chamariam, inspirados pelo aquilo que se passa no mundo do digital, uma cultura 3.0, quer dizer, uma cultura participativa, proativa, de práticas e não apenas de audiências e de públicos e de mercados que as formas de cultura herdadas do século XIX e de boa parte do século XX nos trouxeram. Também continua presente, enriquecendo tudo isto, as formas de mecenato. O mecenato hoje já não é uma prática associada à aristocracia do sangue ou da linhagem, é uma prática associada à aristocracia do dinheiro, é verdade. Nós próprios temos aqui um parceiro, se repararem, o Teatro da Trindade tem um parceiro, que é uma instituição, embora não capitalista, mas uma instituição associativa, mas do mundo ou da área financeira, o Montepio Geral, que está associado muito a este tipo de manifestações culturais. Portanto, os mecenatos, o mercado de espetáculo e de encontro entre os artistas profissionais e os seus públicos, e as práticas que envolvem as pessoas que querem construir formas de lazer e ocupações de tempos livres de uma forma criativa e mais proativa, tudo isso se pode encontrar aqui. E é com esse significado também que, em primeiro lugar, atribuímos ao nome Teatro da Trindade agora um complemento, que é Teatro da Trindade Inatel, para reforçar esta ligação à própria história da FNAT Inatel, digamos assim, que eu aqui também evoquei, e, por outro lado, também associamos a esta sala principal esse grande crítico da cultura, enfim, do tal francês traduzido em vernáculo, que foi Eça de Queiroz, e que, como aqui nos explicaram de forma tão sublime, imortalizou o próprio Teatro da Trindade na sua obra, e agora o tal amor que com amor se paga, vamos nós dar esse pequeno contributo,
e iremos agora então descerrar a lápide que evoca justamente esta consagração do nome do grande escritor Eça de Queiroz com esta sala principal do Teatro da Trindade, Inatel. Muito obrigado. E agora, Sr. Presidente, aconselho-me a ir para ali para não perder este momento musical que vai encerrar. Então, o Paulo Oliveira e a soprano Rafaela Albuquerque trazem-nos O Quanto Volte di Bellini na ópera I Capuletti Montecchi. E assim terminamos convosco, o diretor do Teatro da Trindade, Rui Sérgio. Muito boa noite, obrigado por terem vindo a este fim de tarde, a uma segunda-feira. E desde já o meu agradecimento a toda a equipa do Teatro da Trindade, que hoje, segunda-feira, que é conhecido por um dia de descanso, estiveram aqui todos, desde já o meu obrigado. E também ao Paulo Sousa Costa, que colaborou comigo e com o Teatro da Trindade neste fim de tarde.
Agora convido todos a acompanharem o Sr. Presidente da Fundação Inatel, o professor Fernando Ribeiro Mendes, a doutora Isabel Pires Lima e a doutora Irene Fialho, a descerrarem, de facto, a placa evocativa da atribuição de nome de Essa de Queiroz a esta sala, ex-sala principal do Teatro da Trindade e agora Sala Essa de Queiroz. Obrigado mais uma vez por terem vindo e estão convidados depois para fazermos no foyer um brinde ao Essa e ao teatro. Obrigado. Sua opinião, de que forma é que a atribuição do nome Essa de Queiroz à sala principal do Teatro da Trindade, que importância é que isto tem? Bom, a importância é enorme. O Essa de Queiroz é um expoente da literatura portuguesa e europeia, como foi reconhecido por contemporâneos seus, como Emílio Zola. Foi, a par do Almeida Garrett, o grande escritor português do século XIX e, portanto, esta homenagem que se faz, da atribuição do seu nome à sala principal do Teatro da Trindade, é, do meu ponto de vista, não só muito oportuna, como justíssima e merecida. Se compararmos com o Almeida Garrett, que foi merecedor de todas as homenagens, enfim, que lhe eram devidas, de alguma maneira, inclusivamente tem uma sala no Dona Maria, e aliás o Dona Maria, por breve período, chamou-se mesmo Almeida Garrett. O Essa de Queiroz não tinha, digamos, uma sala, e pareceu-nos, portanto, muito oportuno, aproveitando os 170 anos do nascimento do autor, atribuir o seu nome, portanto, a esta sala do Teatro da Trindade, que o autor conhecia e que frequentou, e, portanto, ele, inclusivamente, foi autor de um libreto, de uma opereta que foi projetada para ter lugar aqui no Teatro da Trindade, que depois não foi concluída.
Mas, quer dizer, por todas as razões, parece-me que esta homenagem é justíssima e, do meu ponto de vista, peca por tardia. No fundo, penso que é isso, de maneira geral. Finalmente foi dado a uma sala de um teatro com grande tradição queirosiana o nome de Eça de Queiroz para perpetuar os seus escritos referentes a esta sala e também à sua biografia, as referências biográficas de Eça de Queiroz no Teatro da Trindade. Para a Fundação Eça de Queiroz, isto tem uma especial relevância. Com certeza, tudo quanto diz respeito a Eça de Queiroz tem para a Fundação uma relevância especial e também porque gostamos de ver o nosso patrono sempre acarinhado ao fim dos seus 170 anos de vida, de vê-lo sempre acarinhado onde quer que ele tenha estado, onde quer que ele tenha viajado e por todos os leitores das suas obras e todos aqueles que o homenageiam. País fora, esta é a sala, corrija-me se eu estiver errada, esta é a primeira vez que temos uma sala com este nome? Que eu saiba, sim, talvez haja em algum teatro menos conhecido uma sala com o nome Eça de Queiroz, mas num teatro de tanta relevância e tanta importância como é o Teatro da Trindade para a cultura portuguesa e sobretudo lisboeta desde há 100 e tal anos, é a única sala que eu conheço com o nome de Eça de Queiroz. Eu diria que Eça de Queiroz foi certamente um dos escritores do século XIX que mais atenção deu na sua ficção a este espaço do Teatro da Trindade, que mais transformou este teatro em cenário das suas ficções. Em mais de um texto, particularmente nos Maias, mas também na Tragédia da Rua das Flores, há longos episódios dos romances, uma série de páginas. Na Tragédia da Rua das Flores importa dizer que é todo o primeiro capítulo, que é longo, e o episódio do Sarau da Trindade nos Maias é também ele longuíssimo. Portanto, 2 longos episódios que se passam no Teatro da Trindade. E, digamos, nesses episódios dá a ver de uma forma muito forte e muito eficaz, mostra o teatro como sendo uma espécie de palco da realidade portuguesa. Quer dizer, digamos, o Teatro da Trindade aparece na ficção de Eça de Queiroz como um microcosmos de Portugal, de Lisboa, antes de mais nada, e de Portugal. Portanto, é como se nós estivéssemos a ver, nas descrições que ele nos faz, que são muito visualistas, eu até disse é como se estivéssemos a ver, não é? É como se estivéssemos a ver, passar diante de nós, as misérias e as grandezas do Portugal da época, um Portugal burguês, naturalmente, que é o que frequentava o teatro, como se o teatro fosse uma espécie de passeio público onde a burguesia lisboeta se exibisse, digamos, desenvolvesse uma convivialidade que permitia transformar, digamos, o momento do teatro numa espécie de retrato da sociedade portuguesa. Esta homenagem é, portanto, justíssima. Eu acho justíssima porque, digamos, essa imortaliza o Teatro da Trindade nos seus romances e o Teatro da Trindade retribui, dando à sua sala principal o nome de Eça de Queiroz. Acho que, na verdade, este espaço está muito ligado ao universo de Eça de Queiroz e o universo de Eça de Queiroz muito ligado a esta sala, portanto acho muito justo exatamente por isso eu usei essa expressão, amor com amor se paga. Para o autor Rui Mendes, que importância tem darmos o nome Eça de Queiroz à sala principal do Teatro da Trindade? Bom, acontece que por várias razões. Eu tenho uma grande ligação ao Teatro da Trindade, foi aqui que me estreiei, primeiro como cenarista em 1955 e depois como ator profissional no Teatro do Xerinfaldo. E tenho a minha vida quase toda muito ligada ao Teatro da Trindade, fiz aqui várias peças, variedíssimas peças, e encenei outras. Inclusivamente encenei os Maias no Trindade, a peça do António Torrado, que aqui há uns 5 anos, 6, fizemos aqui no Trindade e que se baseava nos Maias do Eça de Queiroz. E depois o grande amor que eu tenho ao Eça de Queiroz, que felizmente o meu paizinho, que era um queirosiano amador, me incutiu-me, fez ler o Eça de Queiroz. Não foi preciso muito sacrifício, nem muito esforço, porque eu comecei a ler o Eça de Queiroz e ainda hoje leio, ainda hoje releio.
Ainda hoje tenho o prazer de pegar num livro qualquer do Eça de Queiroz, dos que eu já li, que foram muitos, não foram todos, mas quase bastantes. Qual é que gosta mais? Não sei, os Maias. Os Maias, talvez os Maias. Mas há outras coisas que são muito importantes de ler. Mas os Maias é fabuloso. O nome dele na sala principal. Sim, acho que é muito importante, foi uma boa ideia, porque esta casa, este teatro também está muito ligado ao Eça de Queiroz, como a gente sabe dos Maias e da tragédia da Rua das Flores. Foi uma boa ideia que o Inatel teve, a Fundação Inatel e o Trindade, e eu espero ainda voltar aqui ao Trindade a fazer mais qualquer coisa em breve, talvez outra adaptação do Eça de Queiroz. Para o ator João Didelé, que importância é que tem o nome, ou agora o mais recente nome, Eça Queiroz, para a sala principal do Teatro da Trindade? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar no Teatro da Trindade foi através do Eça de Queiroz, ao ler os Maias. E depois, mais tarde, quando tive a sorte de começar a ver espetáculos cá, e depois mais tarde ainda começar a fazer teatro cá, eu acho que percebi também um bocado o encanto que o Eça tinha por esta sala, não é? A maneira como ele descreveu, tirando a parte crítica que se falou muito, não é? Mas esta sala tem um lado encantatório, portanto eu acho que a importância que para mim tem é, de repente, ela estar conectada com alguém que também é grande, que é uma grande sala e que uma grande sala de teatro e alguém que é grande na literatura, no nosso mundo artístico. Eu acho que esta ligação acho que é perfeita, porque temos uma grande sala com o nome de um grande escritor português. De que forma é que atribuirmos o nome Eça de Queiroz à sala principal do Teatro da Trindade, de que forma é que vai valorizar ainda mais do Teatro da Trindade? A atribuição do nome de Eça de Queiroz à sala principal é de facto um marco na história do teatro e reinscreve o teatro no espaço em que está inserido, numa nova dinâmica também cultural e de roteiro turístico. De facto, esta zona de Lisboa tem consagrados já vários poetas, nomeadamente o próprio poeta Chiado, o Fernando Pessoa, o Almeida Garrett, e Eça de Queiroz, ainda que esteja relativamente perto, precisava de ser reinscrito neste roteiro de cultura e de turismo, neste roteiro que acaba por acentuar e perpetuar a importância de um escritor que, não tendo sido um homem do teatro, fez do teatro, digamos assim, o seu cenário da sua obra, o seu cenário preferido, se assim podemos dizer. Portanto, quando tomei a iniciativa de propor ao Conselho de Administração que aceitasse consagrar a sala principal a Eça de Queiroz, tive em conta todas estas componentes de literatura, de cultura, de turismo e da importância deste reenquadramento geográfico da obra e da personagem que é Eça de Queiroz. Quando inicialmente pensei propor ao Conselho de Administração esta ideia de atribuição do nome de Eça de Queiroz à sala, percebi também que era preciso e urgente fazer um enquadramento. E foi depois de ouvir as 5 personalidades que contribuíram com os seus pareceres científicos para suportarem esta minha proposta que avancei com a ideia. Portanto, a opinião do alissipógrafo José Sarmento Matos, a opinião do historiador e homem da cultura Guilherme de Oliveira Martins, a opinião da especialista em Eça de Queiroz Isabel Pires de Lima, a opinião da Fundação Eça de Queiroz, na pessoa da Irene Fialho, e do nosso José Batista de Sousa, foram, de resto, cruciais para suportar esta ideia. Não chegava a ter uma ideia, não chegava a entender que ela era suficiente, importava suportá-la cientificamente nos homens da cultura e do pensamento em Portugal. Da concretização, desde a ideia até à concretização, demorámos quanto tempo? Bom, este era um sonho que eu alimentava há alguns anos, porque este palco foi para mim também muito importante na minha carreira profissional, antes de ser nomeada vogal do Conselho de Administração. E, portanto, essa ideia ia germinando dentro de mim. Depois que assumi a gestão do teatro, algum tempo depois ela começou a crescer e, mais concretamente, ganhou forma no início de 2014.
e finalmente chegamos ao fim de 2015 com a sala inaugurada. Eu penso que antes de mais vai personalizar um espaço. Essa de Queiroz, de certa forma, como ouvimos nesta sessão, está mais ou menos, e se calhar em termos das suas referências, em termos da literatura e do que escreveu, referências com uma certa regularidade àquilo que acontecia na época no Teatro da Trindade. Penso que não vai, assim, em termos de imediato, não vai trazer mais gente, digamos, não é isso que vai trazer mais gente ao Teatro da Trindade e na tela, neste caso à Sala Essa de Queiroz, porque já é uma corrente de público bastante grande, e penso que o que traz mais público é a qualidade dos espetáculos. Obviamente que é o aliciante, pensarmos, e em termos de divulgação, já não aparecer um nome frio, sala principal, como temos em relação à sala de estudo. Temos uma coisa mais aconchegante, algo que tem um nome que está personalizado, Sala Essa de Queiroz, e reportamos logo para um passado e presente. No fim de contas, nós já ouvimos uma série de referências que, se pensarmos bem em relação a isso, muitas delas continuam atuais. E, portanto, eu penso que é essa mais-valia de atribuir uma sala, um espaço, do que friamente lhe chamarmos principal, é a grande mais-valia em termos do espectador em si. Onde é que tu vais? Vou à Trindade, mas vais o quê? Vais lá acima ou vais à sala principal? Não, vou à Sala Essa de Queiroz. Isso é extremamente importante para nós. Mais público, menos público, penso que fundamentalmente é a questão da qualidade dos espetáculos. Isso é que nós temos que apostar, como apostamos nos últimos 3 anos e que penso que vamos continuar a apostar futuramente, em que, neste caso, a quantidade de espectadores, os milhares de espectadores que vêm ao Teatro da Trindade, venham, digamos, desfrutar de um belíssimo espetáculo na Sala Essa de Queiroz. Isso para nós é extremamente importante. O Presidente da Fundação Inatel é um queirosiano entusiasta. De que forma é que termos o nome Essa de Queiroz na sala principal do Teatro da Trindade, de que forma é que poderá ainda valorizar mais o Teatro da Trindade? Bem, a atribuição do nome de Essa de Queiroz à sala quer significar esta relação histórica que existiu entre o grande escritor e esta sala de teatro no decurso do século XIX. Não se sabe, como os eruditos na sessão que hoje tivemos explicaram, não se sabe se Essa de Queiroz veio ou não veio ao teatro, não há documento histórico sobre isso, mas presume-se que sim, porque ele descreve com detalhe, com um pormenor e com a sua conhecida ironia, cenas que se passaram, que ele imaginou no teatro, mas que certamente incorporam aquilo que ele realmente terá visto nas suas vindas ao teatro. De todo modo, Essa de Queiroz continua a ser uma figura incontornável da cultura portuguesa. É um autor que não é fácil de assimilar, embora a sua escrita, os seus textos são bastante mais acessíveis que outros autores, mesmo da nossa época, mas a sua mensagem não é fácil de assimilar. Não é uma mensagem otimista, é uma mensagem deprimida de uma geração que no final do século XIX olhou para o país e viu um país sem capacidade, sem energia, sem força para se afirmar no concerto das nações. Tão atual? De certo modo, pode ser visto também como atual, porque passados estes anos todos, estas décadas largas, Portugal continua a ser um país com dificuldade de se afirmar, seja no âmbito da União Europeia, seja, de modo geral, no mundo global em que hoje vivemos. Continuamos a ter muitos problemas de desenvolvimento económico, social, muitas chagas sociais e, portanto, esse traço de decadência que Essa de Queiroz e aquela geração de 70, a que ele pertenceu no final do século XIX, essa ideia de decadência, essa caracterização dos problemas do país, afinal de contas chegam aos nossos dias, com outros fatores, com outras razões históricas, mas com um problema por resolver, que é o problema de nos encontrarmos com nós mesmos.